separar do teu amor. Nada vai me separar do teu amor. A paz do Senhor Jesus, amém? Aqui é a pastora Suzy do Projeto Girassol, aqui de Apiúna. E nós começamos agora um quadro para trazer para você que está aí acompanhando esse projeto, que nos acompanha no decorrer desses anos, um quadro que traz as testemunhas oculares para você saber e conhecer pessoas transformadas, mulheres que foram transformadas pelo poder de Deus. Então, a cada mês nós vamos convidar essas mulheres que já passaram no programa, que já estão bem caminhando, né? Mulheres que se dispõem a vir aqui e olhar para você e dizer, olha mulher, eu consegui, você vai conseguir também. Então é muito importante o testemunho. O testemunho ele edifica, o testemunho ele nos dá esperança, nos dá fé, porque se aconteceu com alguém, vai acontecer conosco, basta nós crer, amém? E eu quero, antes de começar a entrevista que eu vou fazer depois com a nossa convidada, que você vai amar conhecê-la, um testemunho lindo de vida, eu quero trazer uma palavra para embasar tudo isso que aconteceu na vida da nossa convidada, nas nossas vidas e nesse projeto, que está em João, Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12, que diz assim: eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Tudo isso na vida da nossa convidada, que você já vai conhecê-la, foi possível pelo poder de Deus, porque ela acreditou. Todo esse projeto, toda a história da minha vida, das meninas que têm passado aqui, foram possíveis através da fé, a fé em Cristo. Então toda a honra e toda a glória nesse quadro, nesse canal, nesse projeto é para o Senhor. Mas para você entender um pouquinho, né, você que não conhece, quem sabe está chegando agora, esse projeto ele nasceu no coração de Deus e veio ao coração da pastora Suzy, que sou eu. E ele nasceu lá em Itajaí. Lá em Itajaí, quando a Igreja Porta da Graça ela foi para Itajaí para uma obra missionária no bairro do Imaruim, em 2017, lá nós tivemos a primeira acolhida. Lá o Senhor nos fez olhar para a primeira mulher, chamada Joana. Hoje a Joana, ela está com a família, ela está com seu filho, ela voltou para casa após 6 anos dela ter sumido de casa, e nós encontramos ela numa situação muito precária. Como é que estava a Joana? A Joana estava vendendo seu corpo, ela estava oprimida por um cafetão, e aí quando nós resgatamos ela através da igreja, veio todos os problemas da Joana, porque pessoas acham que chegou na igreja, o problema acaba. Não, quando você chega na igreja, os problemas são identificados. E aí quem tem que ajudar? Mas Deus fará o trabalho, Deus faz o milagre sim, mas Ele vai usar você e eu. Precisou minha equipe, precisou nós. Na época eu tinha uma obreira, Gabriela, missionária Gabriela, que não gosta de aparecer, mas ela vai dar entrevista também, na mudança de vida dela. Precisou nós olhar para Joana e dizer, Joana, vem, sai dessa vida. E ali nós acolhemos a primeira mulher. Foi bênção de Deus, né? E eu creio que um dia eu vou poder entrevistá-la para vocês saberem que a Joana está nos altos da história da Igreja Porta da Graça. Foi a primeira mulher acolhida. Porém, havia muitas mulheres para serem acolhidas e para passar por essa casa, que hoje essa casa ela existe em Apiúna. Chegando em Blumenau, quando nós saímos de Itajaí, nós conhecemos uma mulher que vai ser entrevistada hoje, chamada Juline, que veio do Haiti. E ali foi a nossa segunda acolhida, que depois eu vou chamá-la. Mas antes de chamar a nossa convidada, eu quero te dizer que hoje nós estamos na cidade de Apiúna, saímos de Blumenau. Nós estamos aqui na rua Teresina 52, no centro de Apiúna, temos a casa de acolhimento. E em breve nós estamos mudando de endereço. Mas a nossa casa de acolhimento, ela vai ser lá no sítio onde foi comprado, Deus nos proporcionou, lá no bairro do Rio Novo, no interior de Apiúna. Mas aqui em Apiúna vai continuar o escritório, a base missionária, o lugar onde você pode vir. Depois, no final dessa entrevista, nós vamos colocar na descrição ali no vídeo para você saber o endereço, os contatos. Você que conhece uma mulher que está sendo agredida moralmente, fisicamente, você não pode ser conivente.
Você não pode ficar calado. Você vizinho, você amiga, você que é companheira dessa mulher, que sabe dessa situação, você precisa ajudar essa mulher. Você tem que se colocar no lugar dessa mulher. Aí você pensa assim, mas eu não quero me meter. Tem um dito popular que diz que em briga de marido e mulher não se mete a colher. Mas nós já pensamos o contrário. Meter a colher salva uma mulher. Se você vê uma agressão física, se você vê gritos, ouvir gritos na sua vizinhança, na sua vizinha, alguém que faz parte do teu convívio, e você fazer vista grossa, não vou me meter, você está sendo conivente com esse agressor. Muitas das vezes a mulher está há anos passando abuso moral, físico, e não tem uma voz que vá e ajude ela. Talvez você vai dizer assim, mas eu não quero me meter porque o agressor é violento. Então você pode usar o número 180, que é universal. Em qualquer cidade do nosso país, você pode discar o 180 e dizer, olha, aqui do meu lado, na rua tal, existe um homem que está agredindo uma mulher e eu ouço gritos, eu ouço pedidos de socorro. E às vezes você vê algumas situações que dão indício a essa agressão. Não seja conivente, não fique calado, se coloque no lugar dessa mulher. Amém? Então, hoje eu quero agora já passar para a entrevista, né? Para você ver que é fato que Deus muda as pessoas, que Deus muda a história. Então eu quero agora chamar para entrevistar a nossa querida e amada irmã em Cristo, filha na fé, e eu vou fazer questão de convidá-la a sentar aqui do meu lado para você conhecer que Deus ainda muda a história. Amém? Seja bem-vinda, Julie. Que saudade, que bom, que honra, né, te receber aqui na nossa casa, no projeto. E que bom ver que você hoje é uma mulher transformada, curada, sarada, que cura mulheres. A Juline, ela ficou conosco no ano de 2019. E ela morou conosco 2 anos, tá? Ela foi acolhida numa situação assim, uma situação que muitas de vocês talvez estão passando e acham que não tem solução. Nós encontramos ela bem debilitada, ela frequentava a igreja, mas ela não falava nada, gente. Perceba uma coisa, só para você entender, depois ela vai estar falando. Nós conhecemos a Julie frequentando a nossa igreja, a Porta da Graça em Blumenau, no bairro da Franz Fores. A Julie entrava e saía, entrava calada e saía muda, muito quieta. Mas o Senhor ali já foi revelando para nós que havia um chamado muito lindo de louvor na vida dela. E eu me lembro que eu passava para ela e ela falava que ela não cantava. Mas o Senhor sabia do dom e nem eu imaginava o dom lindo que depois ela vai cantar. Quem conhece a Julie sabe que ela tem um chamado lindo e agora desenvolvendo na palavra, coisa que também o Senhor revelou depois mais tarde. Porém, a Julie nunca deu indícios. Aí até que um momento a Julie aceitou para louvar e começou a louvar na nossa igreja. Mas a Julie louvava e ia embora muito cedo e não tinha um relacionamento conosco. Porque ela veio de uma outra cultura, uma outra terra, um outro país e ela tinha medo de se relacionar. E nós não sabíamos de nada. Então chegou um determinado momento da situação que ela estava passando, que ela sentiu liberdade e sentiu confiança de me chamar. E naquela noite em que nós acolhemos ela, de chamar e dizer a situação que ela estava passando. Então ontem eu me lembrei, Julie, quando chovia, eu olhei para fora e lembrei daquela noite. O Senhor me fez lembrar de uma noite chuvosa, onde todos os pertences da Julie, eu sou testemunha ocular, estavam suas roupas, seus documentos, gavetas do roupeiro, jogadas na rua, como se joga um lixo. E nós chegamos, eu e uma obreira, a missionária Gabriela, chegamos e pegamos as coisas delas, colocamos tudo dentro do porta-mala e levamos ela. Eu, na época, não tinha casa de acolhimento, eu não tinha o projeto que eu tenho hoje, mas eu tinha o desejo no coração e já fazia dentro da minha casa. E a Julie passou a morar conosco, ela trabalhava fora e ela passou a ser mantenedora da casa e começou a ser curada num processo, mas também mantendo a casa. Porque esse projeto é assim, amados. Aquela que vem e trabalha, ela trabalha, contribui e ajuda para aquelas que vêm e não têm trabalho, para aquelas que são acolhidas em situação de abandono, em situação de desemprego, na prostituição. Muita mulher está na prostituição e pensa, como que eu vou largar esse trabalho, que é um trabalho, né? Hoje é considerado trabalho, que é o ganha-pão delas.
Vão morar onde? Vão pagar aluguel como? Vão se alimentar como? Precisamos de trabalho como esse Projeto Girassol, que acolhe essa mulher e dá todo o suporte para ela, alimentação, um abrigo, né? Uma estrutura espiritual, e ali a gente começa a trabalhar com o Espírito Santo de Deus. Então, hoje é uma alegria, Julie. Eu olho para você, Julie, e vejo quão foi importante eu acreditar no que Deus me falou. Eu olho para você e tenho esperança de que muitas mulheres vão passar e se transformar. Eu sei que muitas passaram e não ficaram no processo, né? Mas nós não vamos falar daquelas que foram fracas, que por um motivo ou outro não acreditaram em Deus, não acreditaram nelas mesmas. Nós vamos mostrar para vocês mulheres que acreditaram e superaram. E talvez você que desistiu do teu processo, da tua cura, você vai ouvir esse testemunho e vai dizer assim: se a Julie conseguiu, eu vou conseguir. E você que está nos ouvindo, você que vai assistir essa entrevista, você vai perceber que se você mora nesse país chamado Brasil, com tantas possibilidades, você tem muito mais chance do que a Julie, de onde ela veio, e ela vai contar para nós, certo? Então nós vamos passar agora a entrevista que eu vou fazer, mas antes disso, antes de fazer as perguntas para a Julie, eu quero dar a oportunidade para ela se apresentar e dar um oi ali para tantas pessoas que já conhecem ela em Blumenau e fora de Blumenau, porque hoje ela está em Apiúna, vindo cumprir uma agenda de ministração na Igreja El Shaddai. Bom, a paz do Senhor Jesus, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, pastora. Primeiramente, quero dizer que é uma honra para mim estar aqui, né, e revivendo, junto com as meninas, junto com a pastora, os momentos, né, quando a gente orava, quando a gente buscava na minha transformação, como a pastora falou, que não foi fácil, mas eu posso dizer que hoje o Senhor tem me sustentado, tem me ajudado. Foi o Senhor que me trouxe até aqui, né? Usou a vida delas, através da vida dela, como canal de bênção na minha vida, para estar aqui, poder testemunhar aquilo que Deus fez na minha vida. Amém? Então eu estou aqui para responder as perguntas dela, né? Que eu sei que ela fez um preparamento, e para também nesse testemunho edificar a tua fé, para te dar força para sair aonde que você está, que você acha que não consegue sair, para mostrar para você que a gente consegue sim, com a mão de Deus, com a ajuda do Senhor Jesus e com as pessoas, a ajuda de pessoas que Deus vai colocar no nosso caminho para nos ajudar. Amém? Amém. Julie, a primeira pergunta que eu acho que é importante, e as mulheres que vão nos ouvir, né, elas vão estar curiosas para saber como é que você se encontrava, de que forma você estava quando Deus encaminhou você para esse projeto, porque já era um projeto que não estava no papel, que não estava à mostra, porém já acontecia dentro da igreja. Em que condição você estava quando nós resgatamos você? Como é que estava a Julie há 3 anos atrás? Conta para nós. Bom, eu estava vivendo já um relacionamento frustrado durante 7 anos, né? De agressão física, de muita coisa que me entristecia. E no exato momento que o Senhor colocou a pastora e as meninas na minha vida, foi um momento que eu estava no início de depressão. Eu não estava percebendo, eu não sabia se eu já estava entrando em depressão, aonde que o inimigo falava para mim que ninguém me amava, que eu era feia, que eu era ridícula. Coisas que eu escutava do meu parceiro, que falava para mim, né, que me fazia me sentir um Zé Ninguém, que colocava a minha autoestima lá embaixo. Então, naquele momento, eu estava num momento muito difícil na minha vida, mas eu não tinha coragem de contar para ninguém. Ou também eu tinha vergonha de falar, e como eu sou estrangeira, vindo de um país que eu não conhecia ninguém, que eu não tinha intimidade com ninguém. Imagina você assim, sem conhecer uma pessoa, nem que seja a igreja, chegar ali sem conhecer e contar a tua vida toda. Sim. Eu tinha medo de contar a minha história, eu tinha medo de falar sobre tudo que estava acontecendo na minha vida, eu tinha vergonha das pessoas me criticar. Então eu fiquei ali sendo oprimida por anos quando eu cheguei aqui. Então assim,
No momento que a pastora chegou na minha vida, no momento que as meninas me encontraram, foi um momento que o Senhor já havia falado para mim que Ele ia entrar com a providência. Mas eu sempre pensei, o Deus ia fazer outra coisa. Sim. Mas Deus abriu uma porta no coração delas, que no momento que eu menos esperar, no momento que eu não imaginei tudo isso que está acontecendo, que aconteceu na minha vida, ia acontecer. E eu nunca pensei se Deus tinha tantas coisas para a minha vida que eu estou vivendo hoje. Logo, logo vou explicar. Então, quando elas chegaram na minha vida, foi um momento difícil, que eu realmente eu orava, eu buscava Deus. Mas o que eu precisava é de uma pessoa física para me estender a mão. É de abraço de uma pessoa, de abraço de mãe, que eu não tenho minha mãe aqui comigo até hoje. De abraço de meninas que foram minhas irmãs. Então, era isso que eu estava precisando, de um aconchego, alguém que veio falar para mim, não, você é linda, você é uma joia rara, você é uma pessoa especial. Então, foi num momento que eu estava passando nessa situação, realmente, que o meu parceiro me jogou para fora da nossa casa, que a gente morava, que eu não tinha lugar para morar, que eu não conhecia ninguém, eu conhecia só a igreja da pastora, porque eu ia visitar como visitante, eu não tinha intimidade, nada com ela. Mas no momento o Senhor tocou muito forte no meu coração, né? Para mim falar para ela, e eu senti também a segurança que eu podia contar a minha história para ela, que ela ia me ajudar. Então foi ali que eu contei a minha história, que naquela noite que eu falei que eu senti que eu estava precisando de ajuda. Então, mulheres, não deixa chegar nesse momento, porque ali foi um momento que eu estava no fundo do poço. Se não fosse a misericórdia de Deus para colocar no coração delas, para me ajudar, o que seria de mim naquele momento? Sem os meus pais, sem familiares, sem conhecer ninguém. Então, antes de você chegar nesse ponto, procura ajuda antes de sair do lugar, porque assim, primeira coisa vai vir agressão verbal, que é xingamento, essas coisas, e você aceita. Depois vem tapas, daí você aceita, a pessoa diz, me perdoe, eu errei e tal, você aceita de volta, daí vai vir a segunda, vai vir a terceira, você vai aceitando. Então, às vezes não é nem amor, é por causa da convivência, por causa da necessidade que você está tendo, ou achando que ninguém mais vai te querer, que você nunca mais vai ser feliz, ou nunca ninguém vai estender a mão para você. Mas eu quero dizer para você que tem um Deus nesse momento, nesse fundo do poço, aonde que ninguém está vendo, tem um Deus que está vendo você, e levantou mulheres como a pastora Suzy, como as meninas, para resgatar, para ajudar a gente, porque o Senhor está lá no céu. Quem Deus quer usar aqui na terra? A nossa vida, para estender a mão para alguém que está no fundo do poço. Eu quero dar um exemplo para você, a história da Débora. A Débora, ela era juíza, uma mulher já, como que eu posso dizer, bem sucedida, mas Israel estava passando um momento muito difícil, um momento de crise, um momento de guerra. Então, ela como mulher poderia falar, não, esse problema não é meu, é para as pessoas mais altas, o rei, né? Mas não, ela se levantou e falou, se o meu povo, se eu estou vendo como mulheres como eu, está numa situação tão difícil, eu vou me levantar, eu vou ajudar, eu vou solucionar. Enquanto Deus está me dando a oportunidade que eu posso ajudar alguém, eu vou estender a mão. Então a Débora se levantou naquela crise, naquela situação que o país dela estava, se colocou para ir na frente da batalha, da guerra, e o que Deus fez com a ajuda do Senhor, com oração, o Senhor ajudou a Débora e deu vitória para o seu povo. Então eu quero dizer para você, você pode ser uma Débora na vida de alguém, para estender a mão, para ajudar, para tirar alguém no fundo do poço. Porque só eu sabe, 3 anos atrás, como era a minha vida e como que está a minha vida hoje. Então, por causa que Deus tocou no coração de uma pessoa, para me ajudar. Amém. Então, pessoal, olha, eu estava ouvindo o teu testemunho, Juline, e estava passando um filme, né, na minha cabeça, 3 anos atrás, como foi importante, né, na verdade, em 2019, 17, que a gente estava em Itajaí, como foi importante eu olhar para a Joana, como foi importante eu ouvir Deus falar.
E como é importante você perceber as pessoas que estão à sua volta, porque as coisas que nós temos que fazer, Deus não fará. Deus usa pessoas na terra, usa instrumento. Então foi importante essa equipe chegar e acolher a Julie. Quantas mulheres você conhece, quantas mulheres você sabe no teu convívio, na empresa que você trabalha, e você faz vista grossa. E muitos crentes, sabe, Julie, que eu percebo, às vezes eles falam assim, a gente vai orar por você, irmã. Tudo vai se resolver. Oração sem ação não resolve nada, irmãos. Por favor, você tem que fazer algo. Na época em Itajaí, quando nós acolhemos a primeira mulher, nós não tínhamos uma casa de acolhimento, nós acolhemos dentro de uma kitnet. Nós dividimos o espaço de um quarto em 3. E ali Deus fez a obra. Quando a Julie veio, nós morávamos num apartamento, ali nós acolhíamos de vez em quando, entrava e saía, mulheres vinham do tráfico, passavam os dias, não queriam nada com nada, mas a Julie quis. Tá? Passaram muitas mulheres, eu podia enumerar uma lista para você de mulheres que passaram pelo Ministério Porta da Graça, pelo projeto, pela minha casa, e não quiseram permanecer. Por causa de quê? Agora é a segunda pergunta que eu vou te fazer, Julie. Por causa do processo. Porque as pessoas têm a falsa ilusão de que se você chegar a Jesus, entregar a sua vida e dizer, eu quero mudar de vida, ele vai fazer uma mágica. Não. Ele fará tudo. Mas aquilo que é a tua parte, você tem que fazer. Levantar-se, pedir ajuda, quando alguém estende a mão, aceitar essa ajuda e passar o processo. Então, a pergunta que eu quero te fazer é, como foi esse processo? E antes de ela falar do processo, eu lembrei, Julie, que eu vi a Julie na lavação do meu apartamento. Então, quando ela foi acolhida, primeiro foi aquele acolhimento, uma mulher de outra terra, outro país, com outra cultura, que a gente quase não entendia o que ela fala. Hoje ela fala muito bem, fluentemente português. E aí eu via na madrugada, eu acordava, eu escutava o choro dela e ela falando em outra língua que eu não sabia, às vezes em inglês, às vezes a língua dela. E aí eu só sabia que aquela alma estava aflita. E eu escutava ela olhar para o céu. Na minha lavação tinha uma porta de grade e dava para ver o céu assim. E ela olhava para o céu e chorava. Chorava e clamava ao mesmo Deus que eu clamava no meu quarto. Eu dizia, Deus, muda a história dessa mulher, porque eu não posso tirar essa amargura, essa saudade. Porque além de estar passando conflito, de sair de dentro da sua casa, de perder a pessoa que, entre aspas, ela amava, porque convivia junto, ela estava longe do pai, da mãe, da família, então foi muito difícil para ela. Como é que foi esse processo, Julie? Conta para nós. Bom, é como a pastora está falando, que não é que foi, né, uma parte, foi difícil, mas está sendo difícil, porque o processo com Deus, mesmo que Deus tenha um grande chamado na nossa vida, o processo é sempre dolorido. Para quem que não quer aceitar o processo, não tem como Deus realizar algo grande na tua vida, principalmente para quem tem um chamado muito grande. Não tem como Deus te usar para curar. Hoje eu entendo todo o processo que eu passei lá atrás. E a pessoa que me feriu, não guardei mágoa, não guardei rancor, porque eu entendi que foi tudo um trabalhar de Deus por causa do que eu estou fazendo hoje. Porque Deus me chamou para curar pessoas. Então, como que eu vou falar para uma mulher que Deus transforma se eu não for transformada? Verdade. Se eu nunca tive motivo para ser transformada? Como que eu vou dizer para alguém que Deus cura se eu nunca recebi a cura? Se eu nunca viver um momento de enfermidade para Deus me curar? Não. Tem coisas na nossa vida, e eu entendo todo o processo que eu passei, que eu estou passando com Deus, é por causa que tem algo bom na minha vida que Deus quer fazer. Deus quer usar a minha vida como Ele está fazendo hoje, para levantar as mulheres, para tirar mulheres lá no fundo do poço, para tirar em depressão, para curar almas, para tirar espírito de suicídio, muita coisa que o Senhor está fazendo acontecer na minha vida hoje. Então o processo foi dolorido. O processo sempre vai ser dolorido, mas o resultado do processo, para quem aguenta o processo, olha, você vai olhar e vai dizer, nossa, valeu a pena. Se for preciso, eu vou passar tudo de novo para aquilo que eu estou vivendo. Valeu a pena. Eu quero dizer para você, mulher, vai valer a pena o que você está passando. E você também, que Deus levantou como ajudadora, vai valer a pena. Um
Um dia você vai olhar para aquela pessoa dizendo, meu Deus, Deus está usando a pessoa, Deus está fazendo aquela pessoa como quando eu encontrei, como que ela era, mas hoje eu estou vendo o meu trabalho ter resultado. A Bíblia diz que a nossa recompensa não vem do homem. Sim. A nossa recompensa não vem das pessoas. Tem muita gente que diz, não, eu já ajudei muitas pessoas, mas depois foram ingratos comigo, não me agradeci, não. Eu quero dizer para você, Deus te levantou para ser ajudadora. Como esse dia eu estava ouvindo um testemunho de uma cantora que perdeu recentemente a sua filha. Chegou no momento que ela perguntou para Deus, porque ela é escritora também. Ela falou, compositora. Ela falou, mas Senhor, por que eu tenho que ficar cavando o poço e os outros que não oraram, que não fizeram nada para vir beber? E Deus usou um profeta numa profundidade para falar para ela. Quem você acha que é mais importante? Quem cava o poço ou quem bebe água? Então o que eu quero dizer para você, independente do que você está fazendo, olha, quem vai se responsabilizar para te recompensar é Deus. Não fica ajudando as pessoas e esperando quando Deus levantar aquela pessoa para estar te ajudando. Deus vai usar outras pessoas para te ajudar, para estender a mão. Então continua fazendo. Primeiro, duas coisas que eu aprendi num processo com Deus: confiar em Deus e fazer o bem. Confiar em Deus e fazer o bem, independente da pessoa. Então tudo que a pastora fez, eu me lembro que eu tinha preconceito com a minha pele. Sim. Na mesma noite que eu fui morar na casa da pastora, olha onde que Deus me colocou para dormir. Bem na cama dela, do lado dela. Para Deus arrancar. Eu quero dizer para você que tem traumas do passado. E o meu processo foi isso. Eu era traumatizada da infância. Era muita coisa que aconteceu com meu pai. Antes de encontrar meu ex-namorado, com meu pai também. Eu tinha muitas traumas. Então, antes de Deus te usar para curar, depois Deus vai te acolher, Deus vai usar pessoas para te levantar, mas vem o processo. Por quê? Deus não vai te colocar para fazer algo sem te curar primeiro. Deus não vai te colocar para ministrar cura sem te curar primeiro. Então, Deus foi tirando traumas do passado, que eu era preconceituosa comigo mesmo, com a minha pele, pensando que ninguém gostava da minha pele, que eu era feia, que eu era ridícula. Deus foi tirando aos poucos. Então, eu estou aqui hoje para dizer, o processo não é fácil, mas o resultado sempre vale a pena em Jesus Cristo. Amém. Que bênção, Júlia. Como é bom relembrar essa história, como é bom olhar para você e ver que é possível, né? Isso nos dá força. Lembrando você, mulher que está assistindo esse testemunho da Júlia, que o processo ele não vai ser burlado. O processo ele não vai ser retirado. Eu tive o meu processo. A Júlia teve o processo dela, ainda está em fase de transição, mas porém hoje ela já vive as promessas que o Senhor fez lá atrás da terra dela. E agora eu quero que ela conte para nós o que ela já está vivendo, né? Teve o processo, teve o acolhimento. Então nosso projeto ele tem o lema de acolher, de ajudar a restaurar e encaminhar. Foi o que aconteceu na vida da Júlia. Ela foi acolhida, ela foi restaurada pelo Senhor. Ela aprendeu durante 2 anos, ela ficou conosco e agora Deus encaminhou ela para o chamado dela. Então, o que você está vivendo hoje, Júlia? Os frutos que você está colhendo hoje, lá de trás, quando você saiu da tua terra, né? Do teu país, fala um pouquinho a tua saída de lá e agora o que você está vivendo. Bom, diante da pessoa que eu era, hoje tem uma grande diferença. Às vezes a gente não percebe o trabalho de Deus. Em uns momentos da minha vida, tenho grandes promessas que Deus ele ainda não cumpriu, que eu creio que Ele vai cumprir, porque Ele é fiel. Mas hoje eu me sinto realizada em Jesus Cristo. Eu me sinto bem, porque pela pessoa que eu era antes, uma pessoa sofrida, depressiva, uma pessoa fechada, que não falava, uma pessoa tímida, como a pastora falou, né? Eu vim de outro país, que eu não falava direito português. Quando o Senhor começou a falar para mim que eu ia louvar, e ali o Senhor começou a me dar capacidade para louvar. Então agora vem um outro chamado que Deus falou há muito tempo atrás, que eu não acreditava nesse chamado, que era sobre a ministração da palavra. Então hoje eu estou vivendo, até porque hoje eu estou aqui em Apiúna, cumprindo uma agenda
eu vim para ministrar 2 dias a palavra do Senhor. Então, eu vejo que todo o processo, tudo que eu passei lá atrás, está valendo a pena. Eu sei que Deus tem muito mais para fazer ainda na minha vida. E o que é mais interessante, o que é mais gratificante na minha história sobre aquilo que eu passei, é que no mesmo processo, nas mesmas coisas que Deus me provou antes, Deus está me usando hoje nessa área para curar pessoas. Por exemplo, semana passada eu estava pregando, né, em uma igreja, veio uma menina também que está passando por este momento de agressão física, de humilhação. O Senhor foi ministrando no meu coração. Quando eu fui falando para ela, ela falou que ela estava quase a ponto de tirar a sua vida por causa das humilhações, de tudo. Então ela estava já na fase de depressão. Deus está me usando nessa área para curar mulheres, pessoas. Então assim, às vezes a gente não entende. Na área que você é mais provada, é nessa área que Deus vai te usar. Na área que você acha que não consegue, Deus está provando para te fazer ser, como que eu posso dizer, profissional nessa área, para você poder ajudar outras pessoas. Aquela área que você se sente tão fraca, que você, nessa área você não consegue realizar nada, como a minha vida, uma área da minha vida era sempre sentimental, pessoas me colocando para baixo, humilhação, muitas coisas. Então hoje o Senhor me transformou, me deu força. Hoje eu tenho fé, acreditar na transformação, na realização daquilo que Deus tem na nossa vida, porque você é um projeto do Senhor. Deus também quer te usar, Deus também quer te ajudar. Tem gente que fala assim: eu não tenho sorte. Tem uma palavra da Bíblia onde que diz, Deus fala: eu mudarei a sorte do meu povo. Amém. Deus vai mudar a tua sorte. Tem gente que fala: não tenho chance, eu nasci para sofrer. Não fala essa palavra. E mulher tem palavras, a nossa boca tem poder. Quem tem palavras que a gente lança sobre a nossa vida, acontece mesmo. Se você ficar falando palavras de derrota, o inimigo vai te fazer acreditar que você é um derrotado, que você não vai conseguir nada. Eu quero dizer para você, quando Deus começou a falar para mim, que era pro louvor, eu comecei a ensaiar. Tem uma coisa, determinação. Deus está falando, mas a gente também tem que se levantar, a gente também tem que colocar a mão, a gente também tem que se esforçar, tá? Deus quer te tirar do buraco, mas você também tem que se esforçar para sair do buraco. Então hoje eu estou nessa realização, eu estou nessa fase onde eu estou colhendo frutos, por tudo, pelas noites de choro, noites escuras, dias que eu olhava para o céu, que o céu estava de bronze para mim, que eu não tinha esperança e também eu não tinha futuro. Eu não tinha futuro para mim, eu não via um futuro para mim. Eu falava: Deus, eu não tenho futuro sem os meus pais aqui, o que vai ser de mim? Mas hoje eu estou vivendo um momento muito bom na minha vida, muito bom. Eu não vou dizer para você que já está tudo lá em cima, não. Porque o Senhor, Ele é assim, Ele começa aos pouquinhos, depois vai ensinando a gente, vai capacitando no chamado. E eu quero dizer para você que quando Deus chama, é Ele que capacita, independente da sua pessoa. Ele tem poder para nos capacitar, Ele tem poder para dar palavra, conteúdo, Ele tem poder para fazer a transformação de dentro para fora. Então foi essa transformação, pastora Suzy, que Deus fez na minha vida. Eu estou aqui visitando elas, que fazia muito tempo que a gente não conversava, né? Para explicar o que está acontecendo na minha vida, que eu estou vendo, valeu a pena o esforço dela, a ajuda dela, né? Amém. Dizendo para ela, continua fazendo esse trabalho que vale a pena, sabe? Porque eu sempre falo, a gente não pode se esquecer da mão que ajudou a gente. A gente não pode se esquecer da fonte que o Senhor preparou para a gente beber água. Então, é gratificante. E dizendo que nesse testemunho Deus transforma a vida. Deus pode fazer o impossível acontecer na tua vida. Aquilo que para você parece impossível, para mim não tem jeito. Para Deus tem jeito. Eu quero dizer para você. E também agradecer a pastora, né? As meninas também, que quando eu cheguei lá, eu que morava num lugar que eu não conversava com ninguém, não tinha amizade, não tinha irmã, não tinha ninguém. Então, quando eu cheguei naquela casa, naquele lugar cheia de meninas para conversar, nunca dormi sozinha, era bem rara, para orar,
entendeu? Foi muito bom o acolhimento. Eu senti um aconchego, não somente delas, mas do Espírito Santo. Porque são pessoas cheias de Deus. E também, como a pastora estava falando, se você conhece uma mulher nesse estado, que está passando neste momento difícil, essa mulher que não tem palavra, que não consegue falar, que não tem força, porque eu não tinha. Chegou num tempo que eu não tinha força para falar. Eu não conseguia, eu estava aceitando a agressão, eu aceitei, chegou um tempo que eu aceitei, disse tudo bem. Eu acho que Deus não me chamou para ser feliz, eu não nasci para ser feliz, então eu vou aceitar aquele momento até morrer. Mas não, Deus te chamou para ser feliz. Deus te chamou para viver uma linda história que você nem imagina. Deus te chamou para ser abençoado. Deus te chamou por cabeça. Deus te chamou como Débora, como Esther, aleluia, como Ruth. Amém. Deus te chamou para ser como Ana, aquela que perseverou e Deus abençoou. Ei, usa a Penina para orar, para buscar. Usa a Penina para a tua vida ser transformada. Por quê? Se a Ana orasse pela humilhação da Penina, ela ia aceitar aquela situação e fica ali, ó. Ah, tá tudo bem, eu vou aceitar que ela sempre me humilha. Não! A Ana se levantou, passou por cima da humilhação da Penina e falou, não, eu vou usar aquele momento, porque tem um momento na nossa vida, tem provação, Deus está dando para nós como oportunidade para a gente crescer, principalmente ministerial. Então, usa este momento, usa essa pessoa, usa essa luta, essa prova, essa humilhação, esse deserto como uma oportunidade. Agarra essa oportunidade para fazer o teu ministério crescer, porque Deus sempre está aqui com as mãos estendidas para ajudar a gente, para nos fazer crescer. Então é isso que Deus está fazendo na minha vida. Cada oportunidade, eu nunca falei não para Deus. Cada oportunidade que aparece na minha vida eu abraço, eu digo, não, é agora. Eu não quero ser mais aquela pessoa que eu era antes. Eu não quero mais ser humilhado pelas pessoas. Não, eu não aceito. Então é isso que eu quero falar para você. E agradecendo a pastora aqui pela entrevista, né? Por tudo que fez. Eu sou muito grata, né? Pela pessoa que eu sou hoje. Também quando Deus levanta a gente, não é pra gente empinar o nariz, achar que nós somos alguma coisa. Nós não somos nada se não for a ajuda do Senhor. Amém? Gente, gratidão ao Senhor, gratidão, Julie, porque há muito tempo eu senti no coração de fazer essa entrevista com as mulheres que passaram, para me dar essa fé, essa força, porque há momentos difíceis, não pense que é fácil. Eu estou aparecendo aqui, mas não sou eu sozinha que fiz essa obra. Quando ela fala as meninas, são meninas, né, como a cameraman que está atrás dos bastidores, que vai ser entrevistada, gente, aguardem. Próxima entrevista, eu prometo, missionária Beatriz, acolhida conosco, já está há 10 anos comigo, gente. Pensa que história, tá? Tem uma história de fé, superação. Hoje ela é uma mulher de Deus, era uma menina quando veio conosco. Então, Beatriz vai ser a próxima entrevistada. E aí eu vou trazendo as mulheres que passaram. Tem mulheres com histórias incríveis. Acompanhe esse canal, porque você vai se encher de esperança e de fé. Mas tudo isso que você está vendo, né? Talvez você vai ouvir um nome chamado Pastora Suzy, que também vai ter que contar a minha história, né? Que é grande, tá? Mas eu vou ter algumas horas da madrugada com você para contar a história de superação. Mas tudo isso foi possível, primeiramente, por Deus, tá? Mulheres que se agregaram a nós, que passaram nesse projeto, que agora nós somos em 3 mulheres aqui no projeto, mas eu creio que 3 atrás dos bastidores ajudando essa obra. Mas algumas que estão semi-abertas, algumas que vêm, entram, saem, mas tudo isso, a glória e a honra, sempre para Deus, tá? Pastora Suzy é só um instrumento, Juline um instrumento agora para curar vidas, Beatriz que está ali filmando um instrumento para curar vidas, Gabriela que está preparando, que ela não gosta, mas ela também vai ser entrevistada, tem uma história de vida, a missionária Gabriela está lá preparando o almoço, e eu quero te dizer, se você conhece uma mulher, a partir de hoje, se comprometa. Poxa, eu lembrei de uma mulher que ela sofre algum tipo de abuso, seja moral, seja físico, qualquer tipo de violência contra a mulher. Denuncie, nos procure ou ligue para o 180. Amém? Eu agora, para encerrar, eu quero, depois estar fazendo uma oração, mas antes de encerrar, eu quero pedir para a Júlia, que ela tenha chamado de louvor, louvar algo aí que ela sentiu no coração dele. Bom, quero dizer também, antes de louvar esse louvor, que Deus é fiel. Deus é fiel. Ele cumpre promessas.
Quando Ele promete, Ele cumpre mesmo, se a gente acreditar, né? Quero cantar esse louvor que é sobre Girassol, né? Amém. Esse projeto, né? Girassol, que no escuro não aparece, mas no sol, como diz a palavra. O choro pode durar uma noite. O girassol pode ficar cabisbaixo durante uma noite. Mas quando o sol começa a raiar, quando vem o amanhecer do dia, a alegria vem. E o girassol começa a florescer, começa a se abrir para a luz. Então, esse louvor eu quero deixar para o teu coração. Amém. Glórias a Deus. Eu quero ser curada e ajudar a curar também. Eu quero ser melhor do que eu nunca fui. Fazer o que eu posso para me ajudar. Ser justo e paciente como era Jesus. Eu quero dar valor até o calor do sol. Que eu esteja preparado para quem me conduz. Que eu seja todo dia como um girassol. De costa pro escuro, de frente pra luz. Deus quer te ver de frente pra luz. Ele não te chamou pra ficar na escuridão. E de frente pra luz, como um girassol. Deus, obrigada por essa obra linda que o Senhor fez na vida da Júlia. Eu te convido agora a agradecer a Ele, que toda a glória e toda a honra é para Ele. Agora esse encontro, esse momento, essa entrevista, esse testemunho, eu quero agradecer àquele que coordena esse projeto, que abençoa essas mulheres, que envia essas mulheres. Pai, é no nome do Teu Filho amado Jesus que eu te louvo, te dou graça pelas nossas vidas e por esse testemunho vivo, a vida da Juline. Eu te peço que muitas Julines, muitas Marias, Joanas, Senhor, quantas mulheres o Senhor enviar para nós sejamos capazes de amar e abraçá-las. Pai, onde estiver uma mulher agora aflita, oprimida, que está sem esperança, envia, Senhor, um braço, uma mão amiga. Pai, proporciona, Senhor, uma porta aberta para que elas possam entrar e ser acolhidas. E que a partir de hoje, cada pessoa que ouvir esse testemunho, que assistir esse documentário, Senhor, venha ter a responsabilidade. Senhor, venha ter o desejo no coração de ser luz para alguém que está em trevas. Eu abençoo a vida da Juline e de todas as mulheres que passaram e que vão passar por essa casa. Mas também eu te peço, Senhor, que a partir de hoje, toda mulher que ouviu o testemunho aqui, venha ser instrumento na vida de alguém. Eu abençoo a cada uma, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês e até o próximo testemunho. Amém?